E aí, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Tatiana e eu sou a professora que vou conduzir vocês numa jornada ao longo do sistema cardiovascular. Esse sistema, a viagem dele vai ser através aqui, ó, do sangue. Tô eu aqui, ó, no meio do sangue, claro que de uma forma divertida, não de uma forma trágica. E a gente vai fazer a nossa viagem por essa via sanguínea, né? Ao longo de todo o sistema, principais vasos, o coração. E aí nós vamos abordar esse assunto, né, de uma forma bem tranquila, tentando deixá-lo de uma maneira mais fácil de ser entendida, de uma maneira mais aplicada, para vocês entenderem o porquê de estar aprendendo essas coisas. Então é um sistema lindo, mas enorme. Então, para facilitar o estudo desse sistema, a gente vai dividir ele em cardio e vascular, literalmente. Vamos separar. Então, a gente vai estudar primeiro o coração, todos os aspectos relacionados ao coração, e depois a circulação. E como que vai ser esse estudo, gente? Então, a gente vai estudar inicialmente a morfologia, né? Que envolve aí aspectos macroscópicos e aspectos microscópicos. Então, o aspecto macro é a anatomia, né? Então, a gente vê as estruturas maiores e tal, né? As regiões do coração. E depois a gente vai estudar os tecidos, os elementos microscópicos, as células. E aí, a partir dessa compreensão, gente, da célula, a gente vai para a função, que é a fisiologia. Então, entendendo as células que compõem um determinado tecido, a gente entende o seu funcionamento. Então, por exemplo, se eu sei que um tecido, um órgão, ele tem células musculares, então eu sei que ali existe movimento. Se eu sei que num tecido tenho células glandulares, então eu sei que ali eu tenho secreção de alguma coisa, tá? Então, por isso que a gente segue esse trajeto aí, nessa lógica. Morfologia, forma, né? Fisiologia, a função, e depois a gente vai entender como essa função ela é regulada. Então, a gente sabe que os diversos órgãos do corpo, eles trabalham em níveis de intensidades diferentes ao longo da nossa vida, dependendo da situação. Então, o coração é tem hora que ele está batendo mais rápido, hora fica mais devagar, enfim. Ele muda o ritmo de funcionamento. Quem faz isso são sistemas de regulação. Então, eu entendo a forma, entendo como funciona, então eu vou entender como que esse funcionamento é regulado. Então, a gente vai fazer isso tanto para cardio quanto para circulação, sistema circulatório. Então, estudar morfologia, fisiologia e regulação, tá ok? Nessa ordem. Bom, gente, nessa primeira semana nossa de conteúdos, no módulo, a gente vai fazer uma revisão. Vamos revisar o quê? A gente vai revisar aqueles conteúdos que foram trabalhados com vocês antes do calendário acadêmico ser suspenso. Então, a gente iniciou já, né, a parte de anatomia do coração. Isso até foi presencial para algumas turmas, né? Turma A e turma B, por exemplo, da disciplina viram esses conteúdos, né? E a turma C também. Já a turma D, que foi na sexta, não, porque o calendário foi suspenso, as aulas presenciais foram suspensas justamente na quinta-feira, né? Então, na primeira semana de aula. Então, a gente teve presencialmente, alguns alunos tiveram anatomia, aí depois parou tudo, a gente continuou o calendário acadêmico, então a gente continuou com a atividade de aula, só que é por aqui, né, à distância. E aí eu tenho algumas aulas que foram feitas assim. Então, o que acontece, gente? O que a gente tem aqui no nosso Moodle, no Aprender, na página de SMV? Nessa primeira semana, tem as videoaulas que eu fiz para esse momento agora, que mostram de forma muito resumida a anatomia, histologia, o eletrocardiograma e fonocardiograma do coração, tá? E eu coloquei também os arquivos de PowerPoint que mostram
as aulas completas desses assuntos, tá? Então, tem lá aula completa de histologia, de eletrocardiograma, de potencial elétrico, de fonocardiograma, tá tudo lá. São aulas mais longas, mas que vale a pena dar uma olhada para revisar bacana, né? Porque lá tem algumas coisas aplicadas que eu gosto de fazer e tal, para vocês verem o quanto é interessante o assunto. Tentar vender o peixe, né? Que é bom também, para vocês ficarem mais interessados. Tá bom, gente? Então, eu espero que dê tudo certo, eu espero que vocês curtam essa nossa viagem sólida aqui, ó. De vez em quando eu desapareço de som, mas estamos aqui e vai dar tudo certo, né? Tá bom? Então a gente se vê e bom semestre para todos nós.